Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria de poder estar aqui nesse momento, poder ministrar esse ensinamento, esse estudo da Palavra de Deus aqui, compartilhar mais um pouquinho de conhecimento da Palavra de Deus com os amados irmãos. Somos gratos a Deus por essa oportunidade. Eu convido a você a estar conosco aqui nesses minutos preciosos, para juntos nós meditarmos aqui no estudo da Palavra de Deus, dentro da nossa escola dominical, estudo da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos falar um pouquinho aqui da lição número 12, a urgência do discipulado. Amém? Convido você a estar participando conosco aqui nessa noite. Amém? Vamos fazer uma breve oração para a abertura desse estudo. Amém? Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós elevamos as nossas vozes em oração, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de podermos compartilhar do estudo da tua palavra, junto com muitos irmãos, muitas irmãs que vão estar nos acompanhando. Que o Senhor possa nos ajudar. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, a iluminação do alto, o direcionamento do alto, meu Deus, para poder expor a tua palavra, meu Deus, e que a igreja do Senhor, os teus servos, as tuas servas sejam alimentados, edificados pela tua santa palavra aqui neste momento, nesta oportunidade. É o que te pedimos já na certeza da vitória, já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O texto áureo para a nossa meditação nesse texto é em Mateus 28, versículo 19, né? Que nos diz assim a palavra: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz o seguinte: chamamos de discipulado, na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Os textos bíblicos que nós vamos estar meditando aqui é Mateus 28, versículo 16 ao 20. Convido a você, nós fazemos a leitura aqui da palavra. Amém? Mateus capítulo 28, Evangelho de Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, que nos diz assim a palavra de Deus aqui nessa oportunidade. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amados? O texto paralelo junto a esse, que estaremos meditando, é Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Amém? São os dois textos básicos aqui, que nós vamos estar trabalhando aqui dentro desse assunto importante, acerca da urgência do discipulado. Amém? Então, o discipulado, ele é importantíssimo para a igreja, né? Podemos observar aqui que o ponto central que nós vamos estar estudando dentro dessa aula é que discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. É atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão, ou seja, discipulado envolve mais do que crescimento, envolve também maturidade, amadurecimento. Amém? Até porque há uma diferença entre crescimento e amadurecimento. Se a gente formos analisar no contexto secular, analisar aí na questão biológica, nós podemos observar aí que o crescimento muitas vezes ele vem de forma natural. Se formos analisar na nossa vida biológica, né? Nós nascemos, crescemos,
vamos nos desenvolvendo, né? Louvado seja Deus. E ao chegar o tempo de vida, a gente vai chegar ao tempo de velhice. Ou seja, o envelhecimento ele vem de forma natural, né? O envelhecimento, né? O crescimento. Louvado seja Deus. Já o amadurecimento já não vem de forma natural. Envolve um esforço, envolve uma dedicação, um esforço. Louvado seja Deus. Um exemplo disso, podemos dizer, existem pessoas aí com idades de 40, 50 anos de idade, que têm uma mentalidade de 15 anos e 12 anos, né? E já tem pessoas com 18 anos, 20 anos de idade, que já tem uma maturidade já de uma pessoa de 60, 80 anos, já tem uma vivência, uma experiência bem aprofundada. Então, há uma diferença entre crescimento e amadurecimento, mas que possamos pedir a Deus que no discipulado a gente cresça e amadureça. Isso é importantíssimo para as nossas vidas, na vida cristã, em comunhão com o nosso Jesus. Amém, amados? O ensino bíblico e o discipulado, querendo ou não, ele de forma fundamental vai envolver o ensino bíblico. Para que haja a formação do discipulado nas nossas vidas, é primordial o ensino bíblico, a presença do ensino bíblico na vida do cristão, na vida daquele homem e daquela mulher que foi alcançada pelo poder do Evangelho e foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. O ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo, né, que ensine, e pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. Veja bem, o discipulado envolve alguém experiente, idôneo para ensinar, e do outro lado, pessoas dispostas a aprenderem. Louvado seja Deus, né? E tendo essa disposição para aprender, vai alcançar o objetivo final. Qual o objetivo final do discipulado? Atingir a estatura de varão perfeito, conforme Efésios 4, 11 ao 14. Na fé cristã, a relação entre o mestre e o discípulo é atemporal. O que significa isso, atemporal? Não está sujeito ao tempo. É constante, né? Louvado seja Deus. Não tem um período determinado de tempo para você se formar sim discipulado. O discipulado ele vai abranger a vida inteira do homem e da mulher, né? Existe uma frase que nos diz que a vida é uma eterna faculdade. Nós estamos, cada dia, cada instante, cada momento da nossa vida que nós vivemos, estamos aprendendo alguma coisa. Então o discipulado ele é atemporal, amém? Ele atravessa os tempos, né? E quanto mais vamos avançando aí, estudando a palavra de Deus, nós vamos amadurecendo nessa área do discipulado, amém? O nosso mestre por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor por excelência, é o mestre por excelência no discipulado. Ele que nos ensina e nos instrui. E espera-se que os crentes mais experientes atuem no sentido de ensinar aos mais novos a imitarem o nosso Senhor e Salvador. É isso que se espera daqueles crentes que já têm uma certa vivência na vida cristã, já adquiriram uma certa experiência, que eles atuem no sentido de ensinar os mais novos a imitarem o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? A pergunta para nós meditarmos nessa oportunidade é se nós verdadeiramente somos discípulos do Senhor Jesus ou somos apenas membros de uma igreja, membros de uma denominação evangélica, né? Será que todos são discípulos do Senhor Jesus? Todos aqueles que estão dentro de um templo, dentro de um segmento denominacional evangélico, todos são discípulos? É uma pergunta para nós refletirmos nessa noite, né? Infelizmente nem todos são discípulos, né? Às vezes nós vemos nas igrejas aí um grande crescimento aí numérico de pessoas aí dentro dos templos, nas igrejas, dos ministérios, mas infelizmente é um grande crescimento no número de membros.
e um crescimento muito fraco em discípulos. E o Senhor Jesus quer que nós cresçamos como discípulos dele. Amém? Que possamos refletir nessa noite, refletir nessa oportunidade, que possamos crescer como discípulos. Né? Crescendo como discípulos do Senhor Jesus, nós vamos refletir o caráter dele na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. A lição ela está dividida em 3 tópicos. Né? Cada um aqui, nós vemos aqui com um subtópico. O primeiro tópico nós vamos aprender o que é o discipulado. O segundo tópico nós vamos ver aqui o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e serviço. E o tópico 3 vamos estudar o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Amém? Convido a você a nos acompanhar nesse momento para nós crescermos um pouco mais aí nessa área do discipulado, em nome de Jesus. Amém? Tópico 1. O que é discipulado? Discipulado vem da palavra discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Essa expressão discípulo, ela é tanto utilizada na área secular, como também na área religiosa, discípulo. E o importante é nós observarmos que em qualquer sentido desse termo, discípulo, pode ser aplicado ao cristão. Amém? Na verdade, nós, como discípulos, somos aprendiz, alunos e seguidores do Senhor Jesus. Amém, amados? Subtópico 1. O discípulo. Esse termo é usado com frequência nos evangelhos, referindo-se aos seguidores do Senhor Jesus. Esse termo, discípulo. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, verso 1, Evangelho de Lucas capítulo 9, verso 1, e Evangelho de João capítulo 2, verso 12. Né? Nós vamos encontrar aí a menção daqueles que seguiam o Senhor Jesus, intitulados como discípulos. Discipulado é um ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. O ensino básico bíblico para o novo convertido se desenvolver espiritualmente. Amém, irmãos? Nós sabemos que quando o homem e a mulher têm um encontro, uma experiência com o Senhor Jesus e passa pelo novo nascimento, ele recebe uma nova vida. E como recebendo uma nova vida, ele passa a ser uma criança espiritual. Né? E uma criança espiritual ela precisa de todo cuidado, toda atenção e todo acompanhamento que vai ser dado pelos seus pais. Louvado seja Deus. Igualmente na igreja, um novo convertido é uma criança espiritual que está iniciando na carreira cristã e precisa do acompanhamento da igreja, dos irmãos e das irmãs que já têm um certo tempo já que está servindo ao Senhor Jesus, já tem uma bagagem de experiência. Eles vão ser pais espirituais desse novo convertido, no que tange a ensinar a palavra de Deus para que esse novo convertido ele cresça espiritualmente na caminhada cristã. Né? Essas instruções do discipulado abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e moral. Você veja aí que o discipulado ele vai atingir vários aspectos da vida do novo convertido. Não somente na área espiritual, mas na área emocional e na área moral. Na área social também. O ministério do ensino ocupa espaço importante no cristianismo. Nós podemos observar aí que boa parte do ministério do Senhor Jesus, ele investiu na área do ensino. Né? Boa parte do ensino do ministério do Senhor Jesus. E um dos dons que o Espírito Santo ele outorga, ele concede à igreja, para que a igreja cresça e prospere, é o dom do ensino, o ministério do ensino dentro da igreja. Né? Em Romanos 12, versículo 7, nos diz a respeito lá, se o cristão recebe o dom do ensino, ele precisa se dedicar ao ministério do ensino. Então é algo que é importantíssimo na igreja, é primordial na igreja, para o crescimento e desenvolvimento dos crentes. Uma igreja que
negligencia o ensino é uma igreja fraca e destinada ao fracasso, né? Provavelmente ela vai ter um crescimento ali, uma anomalia no seu crescimento, quando há a ausência de um ensinamento sadio, constante e perseverante nessa igreja. Então, vemos a importância do ensino. Amém? Subtópico 2, a grande comissão. Mateus 28, versos 18 a 20. O que é a grande comissão? É uma expressão que é muito conhecida e ministrada em muitas pregações. E esse nome se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. É a expressão que se dá para a comissão que o Senhor Jesus designou e entregou à igreja para a evangelização de todas as nações no mundo. Se dá o nome de grande comissão. E nós vamos encontrar as instruções da grande comissão no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Você vai encontrar também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 15 em diante. E no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo ali 46 em diante. Amém? São textos que nos falam ali a respeito da grande comissão. Louvado seja Deus. O verbo ensinar, nós vamos observar lá que nessa expressão, lá em Mateus 28, e versículo 19, diz o seguinte, foi o texto que nós lemos na introdução desse assunto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E nós vamos observar que essa expressão ensinar, ou ensinai todas as nações, ou em outras versões bíblicas, ou que diz o seguinte, façam discípulos de todas as nações, que nós encontramos na versão que é a Nova Almeida atualizada. Essa mesma expressão, ensinar em todas as nações, ela diz o seguinte na Almeida atualizada, façam discípulos de todas as nações. No grego, essa expressão no grego significa fazer discípulo, discipular. O discipulado, então, nós observamos que no texto, nas orientações que Jesus deu na grande comissão, o discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, Jesus também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Está escrito em Mateus 28, versículo 20. Ou seja, guardar o quê? As doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. Né? Você vai ver isso em Atos capítulo 2, verso 42, capítulo 4, verso 1 e 2, e capítulo 5, verso 21 e 28. Amém? Nós vemos que a igreja, quando ela foi inaugurada lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver por estas referências que houve uma prioridade, uma dedicação da igreja na área do ensino. Amém? Subtópico 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos. Né? Atos 2, verso 42. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Né? Podemos observar aí o que é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não era um ensinamento que era da invenção da cabeça deles, mas eram ensinamentos que formavam o corpo doutrinário daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos durante aquele período que eles estiveram acompanhando o seu Jesus no ministério terreno dele, que foi mais ou menos 3 anos e meio. Né? Esse período aí que os discípulos estiveram ali acompanhando, seguindo o Senhor Jesus, aprendendo dele, e eles ali absorveram ali todo o corpo doutrinário que iria formar ali os ensinos doutrinários da igreja. Então, a doutrina dos apóstolos
corresponde a isso, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos no seu ministério terreno, e depois que Jesus partiu, o Espírito Santo se encarregou de orientá-los e lembrá-los e relembrá-los daquilo que Jesus tinha ensinado a eles. Você pode ler isso em João capítulo 14 e versículo 26. No geral, tudo que Jesus falou e ensinou, nós encontramos no currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, em suas diversas disciplinas. Então, a teologia, o que nós aprendemos em teologia, podemos dizer assim, que nós encontramos tudo no currículo teológico, tudo que nós encontramos no currículo teológico, Jesus ele ensinou no seu ministério terreno. Você pode analisar, fazer um estudo detalhado nos evangelhos, da biografia, do estudo e do ministério terreno do Senhor Jesus. Você vai observar que Jesus ele tratou de todas as áreas que se pode imaginar, né? Ele falou ali muitos assuntos doutrinários, teológicos, importantíssimos para o corpo doutrinário do cristão e da igreja. Falou sobre Deus, falou sobre a sua pessoa, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a Trindade, né? E muitos outros vários assuntos, sobre os anjos, sobre o mundo vindouro, sobre a ressurreição, sobre o destino eterno, aleluia. Tudo Jesus comentou no seu ministério terreno. Então, nós encontramos tudo isso aí abrangendo um currículo teológico, amém? Teologia, lembramos, amados irmãos, é o estudo das coisas de Deus, da natureza de Deus, né? Louvado seja Deus. Prosseguindo nosso assunto, tópico 2, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Esse tripé é importantíssimo, né, irmão, do discipulado. É fundamental, tem que estar presente essas três coisas, né? Se faltar uma dessas pernas do tripé, vai ficar desequilibrado, né? Vai ficar normal. É preciso e fundamental que estejam essas três pernas aí no tripé do discipulado. Nós vamos ver aqui quais são essas pernas aí desse tripé do discipulado, amém? Trilogia. O tripé aqui é uma trilogia. O que é trilogia? É a palavra, a comunhão e o serviço. Isso foi e é a marca da igreja. Foi a marca da igreja lá no começo, lá em Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, e deve ser a marca de toda a igreja em nossos dias atuais, no século XXI. Palavra, comunhão e serviço. Subtópico 1, palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. É fundamental essa perna do tripé do discipulado, a palavra, né? Porque está embasado nas Escrituras Sagradas. E a autoridade das Escrituras ela é singular e ela é única. E a sua fonte vem do próprio Deus, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, como disse o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E em Romanos 15, verso 4, o apóstolo Paulo reitera: tudo quanto foi ensino, tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Amém? As Escrituras, elas abrangem os registros do Antigo Testamento e do Novo Testamento da nossa Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, nós vimos que as palavras faladas ali, Deus se utilizou ali do instrumento humano dos profetas, né? Falando ali pelos profetas no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento, o Espírito Santo se utilizou dos apóstolos. Então, a junção ali dos ensinos dos profetas do Velho Testamento e dos ensinos dos apóstolos do Novo Testamento compõem toda a Escritura Sagrada, conforme você pode ver em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 2. Os primeiros discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, versículo 42, verso A. Isso quer dizer que eles continuavam num aprendizado sob o comando dos apóstolos. Os crentes que iam se convertendo e estavam se agregando e sendo inseridos na igreja naquela época,
eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, porque eles conviveram com o Senhor Jesus, né? Andaram com o Senhor Jesus, se alimentaram junto com o Senhor Jesus, dormiram com o Senhor Jesus, aprenderam com o Senhor Jesus, né? Que receberam a revelação diretamente do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, tá vendo? E depois de Pentecostes, do Espírito Santo, eles continuaram sendo instruídos pelo Espírito Santo, né? Atos 1, verso 2 ao 4 e 1 Coríntios 2, verso 12 e 13. Eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia. Então os apóstolos, eles nos ensinam ainda pela palavra de Deus na Bíblia. Todos os apóstolos, eles morreram, dormiram no Senhor, já não estão mais no nosso meio, né? Mas os escritos deles estão registrados nas Escrituras Sagradas, inspirados pelo Espírito Santo, e nós continuamos aprendendo com eles através da Bíblia Sagrada. Amém, amados? Subtópico 2, segunda perna do tripé, comunhão. Louvado seja Deus. Atos 2, verso 42. O que é isso, comunhão? No grego, esse termo ele se escreve conhecido como koinonia. No grego, koinonia, que significa comunhão. O que significa comunhão? É ter tudo em comum e partilhar da mesma crença. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença. Isto é comunhão. A palavra grega koinonia, que é comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, essa expressão nos traz a ideia de comunhão. Ela diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Essa expressão comunhão, nas Escrituras Sagradas, koinonia, ela não se diz respeito ao relacionamento nosso com Deus, mas ela fala primordialmente do relacionamento nosso com as pessoas ao nosso redor. Amém, amados? Salmo 133, versículo 1, diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja Deus. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? É importante frisarmos a isso. A comunhão, já no Novo Testamento, no cristianismo, ela abrange o relacionamento entre os irmãos, como também com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Logo, se nós tivermos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, essa comunhão ela tem que refletir-se também no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia. Se nós não praticarmos e exercermos essa comunhão entre os nossos semelhantes, entre os nossos irmãos, então isso é sinal de que a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ela não vai bem, ela está deficiente, né? Louvado seja Deus. Então é importantíssima a comunhão, né? A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que todos lá na igreja eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Veja como é fundamental. Perseverança, né? Comunhão não é algo para um mês, um ano, para um determinado tempo na vida do cristão e dentro da igreja. A comunhão é algo que tem que ser perseverante, é algo que tem que ser constante, é no dia a dia. Louvado seja Deus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte, em Hebreus capítulo 12 e versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que o versículo deixa claro: seguir a paz com todos, andar em comunhão com todos. Se nós não andarmos em comunhão uns com os outros, isso vai comprometer a nossa garantia de chegarmos ao reino dos céus. Então é algo que precisamos estar examinando a cada dia nós mesmos, nos policiando e ver como está a nossa comunhão, o nosso relacionamento com nossos irmãos ao nosso redor. Amém? Louvado seja Deus. Subtópico 3. A comunhão na igreja de Jerusalém. Vamos observar a comunhão na igreja de Jerusalém?
Atos 2, versículo 44. Nos seus primeiros dias, a igreja em Jerusalém deu ao mundo uma lição de coinonia. A igreja de Jerusalém deu ao mundo uma lição de coinonia. O texto sagrado diz que não se trata apenas de compartilhar algo com alguém, mas também fala de unidade. Louvado seja Deus. Você pode observar e ler na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Lá você vai encontrar lá o que? A expressão. Nós vamos observar, vamos ler lá Atos 4, versículo 32. O que nos diz a palavra de Deus? Louvado seja Deus. Atos 4, 32 nos diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Para nosso enlevo espiritual, nosso crescimento espiritual. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Louvado seja Deus. O que nós podemos aprender com isso? Sobre coinonia. Nos diz a expressão coração que nós vemos nesse versículo, diz respeito ao centro da vida, né? E fala-se do que? A mesma inclinação. A expressão alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e mesmos sentimentos. Mesmo que a igreja lá ela tinha o mesmo afeto, mesmo sentimento, e se inclinava para o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Tudo entre eles era comum. Louvado seja Deus. Ou seja, não era só compartilhar algo para o nosso irmão, nosso semelhante, quando ele passa por um momento difícil ou de necessidade. Mas está unido, né, com o mesmo objetivo, o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Isso abrange aí a comunhão, coinonia. Louvado seja Deus. Todos tinham o mesmo propósito, a mesma esperança e serviam ao mesmo Senhor. Você pode ver isso, confirmar isso aí em Filipenses, capítulo 2, e versículo 3. Diz lá o quê? Da necessidade de nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? E 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Amém? Subtópico 4. O serviço. O que é o serviço? No grego lá, nós vamos encontrar essa expressão significando serviço, no grego, diaconia. Né? Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. É um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. Visto isoladamente, se nós vemos essa expressão serviço de forma isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo suas instruções, serviço. Né? No Antigo Testamento, se relaciona na maioria das vezes aos sacerdotes do santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Os sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles tinham que estar executando serviços diariamente ali nas dependências do tabernáculo, exercendo as suas funções ali. Louvado seja Deus. Né? Realizando trabalho para o Senhor ali no tabernáculo. Né? E a expressão serviço também se diz respeito a toda pessoa que teme ao Senhor, tem prazer em servir a Ele. Né? Louvado seja Deus. Então nós podemos observar, louvado seja o nome santo do Senhor, a importância desse tripé para o crescimento do discipulado. Né? A palavra, que é a autoridade das Escrituras, que no grego é didaskalia, né? Que fala de ensino, né? Didaké, são palavras gregas que falam de ensino. Né? Comunhão, no grego koinonia, e serviço, do grego diaconia. Veja que o discipulado acompanha essas três coisas. Né? A didaké, a koinonia e a diaconia. Ou seja, a palavra, que é o ensino, comunhão e serviço. Ou seja, a palavra, ensinando-se a palavra vai atingir a minha mente, o meu interior, e vai produzir uma transformação na minha vida. Louvado seja Deus. E essa transformação, esse mover
essa metamorfose que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela opera dentro de mim, vai me levar a ter relacionamento, a me relacionar com as pessoas ao meu redor, com os irmãos e com as irmãs, louvado seja Deus. Vai me levar a ter um relacionamento com as pessoas. E me relacionando com as pessoas vai trabalhar no meu caráter, porque no meu relacionamento com as pessoas é que o caráter de Cristo vai ser modelado na minha vida, né? E a gente crescendo na nossa comunhão uns com os outros vai impulsionar nós também a servir ao Senhor, a ter prazer em se dedicar em servir ao Senhor, em estar atuando na sua obra, louvado seja Deus. Veja como é fundamental aí essas três coisas aí no tripé do discipulado: a palavra, a comunhão e o serviço. Que o Senhor nos ajude para que possamos estar vivendo esse tripé nas nossas vidas. As igrejas, os ministérios, todas as denominações, as lideranças possam se preocupar em analisar isso, em ter um cuidado disso, em priorizar essas coisas dentro da sua igreja, do ministério. Aleluia. A necessidade da palavra, do ensino, da comunhão na igreja e do serviço. Amém, amados? Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos para o tópico 3, que é o último tópico, que nos diz o seguinte: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Hoje a gente vê no meio evangélico que tem se dado muita ênfase ao crescimento numérico. E muitas vezes, muitas denominações aí, na cristandade, denominações evangélicas, crescem muito numericamente, mas em qualidade, né, não cresce muito, né? No que se refere à maturidade, discipulado, deixa muito a desejar. E isso não é muito bom, não é bom, né, irmãos? A gente tem visto hoje no nosso tempo presente, no século XXI, no meio da cristandade, esse fato, algo real que nós temos visto acontecer nas igrejas, infelizmente. Mas que nós possamos nos preocupar. É importante o crescimento numérico, mas é fundamental o crescimento também na qualidade. Louvado seja Deus. E quando falamos de crescimento na qualidade, envolve o discipulado. É aquilo que nós estávamos falando desde o início aqui dessa aula, que existem muitas igrejas lotadas de membros, mas infelizmente nem todos são discípulos. Mas que Deus ajude a minha pessoa e ajude a você, para que a gente não seja simplesmente mais um membro dentro de uma denominação evangélica, mas sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Discípulos do Senhor Jesus, que dia a dia está crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, aleluias, e está também se preocupando de fazer também discípulos, louvado seja Deus, de compartilhar, aleluias. Vamos observar aqui o subtópico desse terceiro assunto: o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir um novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Instruir, ensinar o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Toda pessoa que tem um encontro com o Senhor Jesus, ela precisa ser discipulada. Porque são novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. E toda criança, ela precisa estar sendo alimentada. Ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa ter um cuidado especial da parte dos pais, né? Dia a dia, cada momento, cada passo. Louvado seja Deus. Igualmente, um novo convertido, trazendo para o lado espiritual, um novo convertido dentro da igreja, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter um tutor. O que é um tutor? Um mentor, um mestre, alguém que está acima dele, louvado seja Deus, que já tem uma certa bagagem de experiência já na vivência cristã, e essa pessoa, ela vai estar instruindo, orientando, ensinando a esse novo convertido que está dando os primeiros passos
na fé cristã. Isso é importantíssimo. Esse é um dos motivos porque a gente tem visto aí tantas anomalias e tantos problemas em muitas igrejas, muitos ministérios, porque tem negligenciado essa área tão importante que é o discipulado. Aleluia. Pessoas aceitam Jesus hoje em muitas igrejas, em muitos ministérios, e já amanhã já estão assumindo um cargo já dentro da igreja, né? Às vezes aceitam o Senhor Jesus hoje, e já daqui a alguns dias já estão levando essa pessoa para descer as águas batismais, sem ela ter noção de nada do que significa o batismo, o que significa ser cristão, o que significa ser seguidor de Jesus, né? Pessoas neófitas, e isso é um perigo, é um grande perigo em muitos lugares que a gente tem visto, em muitas igrejas aí, que tem gerado muitos estragos na obra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, é preciso que as igrejas, os ministérios, as lideranças precisam ter mais zelo, mais responsabilidade, mais cuidado nesse particular. Louvado seja Deus. Né? Paulo, quando instruiu lá em Timóteo, instruindo seu filho na fé, ele orientou Timóteo para que ensinasse, orientou Timóteo acerca da necessidade, quando fosse separar pessoas para ingressar na área ministerial, para atuar na igreja, na obra de Deus, um dos requisitos era que o candidato ao ministério, à obra de Deus, não poderia ser neófito, não poderia ser um novo convertido, louvado seja Deus. Aleluia. Para assumir esses cargos de responsabilidade dentro da igreja. Porque se fosse um neófito, iria trazer prejuízos, embaraços e estragos na obra de Deus. E a obra de Deus é algo santo, mas a obra de Deus tem que ser feita com ódio, decência, com responsabilidade. Louvado seja Deus. Hoje vivemos num tempo em que muitos lugares estão se preocupando em números, né? E muitas vezes está se preocupando com medo de perder as pessoas que estão ali dentro da igreja, do ministério, preocupado fica com a preocupação, medo de perder as pessoas, e começa a distribuir cargos para lá e para cá, para pessoas que não têm uma mínima noção daquilo, não têm um preparo de nada naquilo, não tem nem chamada para aquelas determinadas áreas, mas aí indiscriminadamente a gente vê certos ministérios de liderança distribuindo cargos, funções aí para pessoas sem o devido preparo, sem o devido acompanhamento. Mas que o Senhor nos ajude, Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que nós possamos priorizar essa área, discipular as pessoas que estão chegando para a fé cristã de pouco agora, que nasceram de novo e estão começando a dar os primeiros passos. Precisamos discipular, fazer discípulo. E discipular não é algo que acontece da noite para o dia. Aleluia, é um processo. E processo leva tempo, louvado seja Deus. Envolve esforço, envolve dedicação, envolve sacrifício, tanto da parte de quem está discipulando e ensinando, como daquele que está sendo discipulado, que está recebendo a instrução e o ensino. Aleluia. Das ambas as partes, envolve esforço, envolve sacrifício, envolve tempo, envolve dedicação, envolve paciência. Infelizmente não é todas as igrejas, todas as lideranças, ministérios que querem gastar tempo em discipular as pessoas, em preparar pessoas, louvado seja Deus. Mas é importante, é primordial para a saúde espiritual da igreja, do ministério, da liderança, louvado seja Deus. Aleluia. Que você que está nos acompanhando nesse estudo se conscientize disso. Você irmão, você irmã, você obreiro, louvado seja Deus. Você líder de uma igreja, de um ministério. A necessidade de se priorizar o discipulado na igreja. Amém? Subtópico 2. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Louvado seja Deus. A gente vai ver isso em Atos 9, no versículo 31. Nós podemos observar que o propósito da terceira viagem missionária de Paulo, não foi para plantar igrejas locais. Quando ele fez a terceira viagem missionária, ele fez justamente para ir discipular e ensinar as igrejas que já tinham sido plantadas já. Louvado seja Deus. Né? E quando ele chegou lá na igreja de Éfeso, ele foi discipular e ensinar aos crentes da igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. Ou seja, formar
e treinar os obreiros para a seara do Senhor. Né? Louvado seja Deus. E quanto tempo ele ficou nessa viagem missionária? Para discipular os novos crentes da igreja, das igrejas lá em Éfeso. Da igreja de Éfeso. E os obreiros. Quanto tempo ele ficou? Foram 3 anos, amados irmãos. 3 anos que ele ficou lá, formando, ensinando e treinando aos crentes daquela igreja e os obreiros novos, os candidatos para ingressar ao ministério. Foram 3 anos de discipulado, irmão, de ensino, dedicação na obra missionária. Ensinando, louvado seja Deus. E hoje a gente vê tantas igrejas que não se preocupam com isso, que Deus tenha misericórdia. Um novo convertido, irmão, ele tem que ser discipulado, tem que ser instruído. Louvado seja Deus. Não tem essa preocupação de pelo menos 6 meses, algumas igrejas adotam 6 meses para ensinar as noções básicas da doutrina cristã para um novo convertido, antes que ele desça as águas batismais. Outras igrejas é 1 ano de discipulado. Vai ter igreja por aí que nem isso existe mais, irmãos. Né? Nem instrução tem para as pessoas. Louvado seja Deus. Um candidato para ingressar ao ministério, para ser separado para obreiro, não tem instrução, não tem preparo. Aleluia. Aí coloca-se a pessoa lá, aí, em vez de trabalhar na obra, só dá trabalho. Por quê? Foi feito as coisas fora do padrão, saiu fora do padrão bíblico, louvado seja Deus. Jesus, quando ele chamou as pessoas a outorgar a função e responsabilidade das pessoas, ele discipulou elas. Vamos aprender com Jesus, irmãos. Vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus como mestre por excelência. Louvado seja Deus. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Você pode ver em Atos capítulo 18, verso 22 e 23, Atos 19, verso 1 e Atos capítulo 20, verso 31. Você vai ver aqui a preocupação do apóstolo Paulo em ensinar e discipular lá aos crentes e os novos obreiros da igreja de Éfeso. Louvado seja Deus. Subtópico 3. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O exemplo da igreja de Antioquia da Síria nesse particular, nessa área do discipulado. A gente sabe que a boa parte dos crentes da igreja de Antioquia da Síria era do público gentio, louvado seja Deus. Era formado mais por gentios do que judeus, né? E se identificavam como os gregos, né? A gente vai ver isso em Atos 11, verso 20, 21 e 22, né? Os apóstolos de Jerusalém, vendo que a igreja de Antioquia da Síria estava crescendo de uma maneira grandiosa, maravilhosa, né? No número de crentes, principalmente gentios, qual foi a decisão que eles tomaram? Eles enviaram Barnabé para discipular os irmãos lá da igreja de Antioquia da Síria, né? E ao se deparar com um grande número de gregos, de gentios convertidos na igreja lá, o que Barnabé viu? O que eles viram lá? Barnabé concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para acompanhar ele nessa viagem, para ajudar ele no ensinamento e no discipulado desses novos crentes de costumes estranhos que tinham se convertido ao evangelho e estavam fazendo parte da igreja de Antioquia da Síria, né? Então foi Barnabé e ele levou como companheiro, como acompanhante dele, Saulo. Louvado seja Deus. E ali eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Diz o texto que eles discipularam a igreja de Antioquia da Síria durante 1 ano inteiro. Você pode acompanhar isso e ler na sua casa, em Atos capítulo 11, verso 20, 21 e 22. Louvado seja Deus. Então a igreja de Antioquia da Síria era um exemplo para nós da importância da formação do discipulado. Louvado seja Deus. Né? E com um discipulado ali, que Barnabé e Saulo investiram ali naquela igreja, fortaleceu o ânimo daqueles crentes, né? Fortaleceu eles na palavra, fortaleceu eles na comunhão e fortaleceu eles no serviço. Aleluia. Que nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida, meus irmãos, né? E possamos ser discípulos do Senhor Jesus. E não apenas mais um membro, né? Dentro de uma igreja, mas que possamos ser discípulos, crescendo dia a dia ao lado do nosso Mestre Jesus. Jesus disse o seguinte na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém, amados irmãos? Esse foi o estudo nessa oportunidade que nós ministramos aqui sobre a urgência do discipulado. Que o Senhor vos abençoe, amém? Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo continue falando profundamente ao seu coração dentro desse tema tão importante que nós estudamos, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, e fique na paz do Senhor e até uma outra oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.